Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física, e vamos para mais uma aula de Eletrodinâmica, curso de Física 3, voltado para os alunos de ensino médio. Na aula de hoje, vamos falar como pode ser a associação de resistores e como a potência está em circuitos, ok? Ainda vamos ter mais algumas aulas sobre as leis de Kirchhoff e geradores e receptores. Então, segue aí. As associações de resistores, tá? E os resistores eles podem ser simbolizados por esse símbolo aqui, né? Que é como se fosse uma barrinha, tá? Ele é quando toda vez que a gente for colocar no circuito e aparecer esse símbolo, significa que ali tem um resistor, ok? Então, basicamente eles podem se associar de duas maneiras, tá? Eles podem ser em série, eles podem ser em paralelo, e aí você pode juntar o série em paralelo, que é chamado de associação mista, tá? Mas você vai resolver ou em série ou em paralelo e depois vai juntando. Então, a associação em série significa em que os resistores estão sendo percorridos por uma mesma corrente, tá certo? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, três resistores de resistência R1, de resistência R2 e de resistência R3, tá? E liguei neles uma tensão, uma DDP de DDP igual a V, tá? Do polo positivo para o polo negativo, surge uma corrente, né? Tranquilo? Se essa corrente que passa pelos resistores é a mesma, né? Significa que esses resistores estão em série, ok? O que é que eu quero fazer? Eu quero gerar um circuito que seja equivalente a esse, ou seja, que ligado à mesma tensão, conectado a uma resistência única, produz a mesma corrente que nessa situação, tá? Então esse circuito é chamado de circuito equivalente. E o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar a mesma tensão e eu quero que provoque a mesma corrente. Mas agora eu quero ter só uma resistência, que é a chamada de resistência equivalente. Que valor tem que ter essa resistência para que as condições desse circuito sejam equivalentes a esse? Ou seja, de vez de eu ter três resistores, eu posso ter um só. E de que valor é esse? Então, para esse caso, o que a gente tem que fazer é a conservação de energia, tá? Basicamente é usar que a DDP entre o REC equivalente, né? A DDP entre a DDP, desculpa, a DDP no resistor equivalente aqui é V, beleza? E aqui a DDP entre os resistores também é V, mas entre eles você tem uma queda de tensão, né? Então, toda vez que a corrente passa no sentido da resistência, você tem uma queda de tensão. Uma queda de tensão, uma queda de tensão, mas a soma dessas DDPs tem que dar a DDP total da fonte. Então, é uma conservação de energia, né? A DDP total é a soma das DDPs aqui, tá? E aí a gente sabe que a DDP total, pode olhar para o circuito equivalente, a DDP total é a primeira lei de Ohm, né? O V, né? O V ou U é igual a RI, tá? E aqui, para V1, a DDP entre V1 é V1 vezes R1 vezes I. Em 2 é V2 é igual a R2 vezes I. E em 3 é V3 é igual a R3 mais VI. Então, colocando aqui, substituindo, como a corrente que passa por todos é a mesma, né? Já que eles estão em série, eu posso cancelar as correntes e sobra que a resistência equivalente é dado pela soma das resistências. Ou seja, a resistência equivalente é sempre maior do que R1, é sempre maior do que R2, é sempre maior do que R3, porque ele é dado pela soma das três. Caso eu colocasse mais resistores em série, né, você teria aqui um somatório de N termos, né, onde N seria o número de resistores que estão em série. Nesse caso, eu só teria 3, então seria de R1 até R3, a soma de R1 mais R2 mais R3, tá certo?
O símbolo para somatório é esse sigma maiúsculo aqui. Tranquilo? Agora, para outra associação em paralelo, o que é que acontece? Na associação em paralelo, acontece que os resistores eles estão em paralelo, submetidos à mesma tensão, tá certo? Então, coloquei de novo aqui uma fonte V, e ao chegar a um ponto, né, no nó, chamado de nó, eu dividi em 3 caminhos. Poderia ser mais, tá? Mas o que importa é que esse resistor 1, ele está entre esse ponto e esse ponto. Então, ele está em uma DDP V. O R2, ele está entre esse ponto e esse ponto, que também fornece uma DDP de V. E esse resistor 3, ele também está entre esse ponto e esse ponto, que também fornece uma DDP de V. Ou seja, resistores em paralelo estão submetidos a uma mesma tensão. Tá? Ô Mário, o que é que você fez aqui? Tá? Eu vou falar já já sobre a lei do nó, que é uma das leis de Kirchhoff. Tá? Mas basicamente aqui é uma conservação de carga. O que é que acontece? Quando a carga chega no nó, e você tem vários caminhos que ela pode percorrer, ela vai se dividir. E não necessariamente vai ser igual. Por quê? Porque vai depender das resistências que vão estar fornecendo. A corrente vai sempre procurar os caminhos que oferecem menor resistência para ela. Então, por esse motivo, é que não necessariamente as correntes são iguais. Caso a resistência seja igual nas três, a corrente ela vai se dividir igualmente. Tá? Mas o que importa é que a corrente que chega tem que ser igual à corrente que sai. É um princípio de conservação também, que é chamada de lei dos nós, tá certo? E tá, a lei dos nós diz isso, que a corrente que chega é igual à corrente que sai. Nesse caso, a corrente que chega aqui é I1 e a corrente que sai é para o resistor 1, eu vou chamar de 1. O que passa pelo resistor 2 eu vou chamar de 2. E o que passa pelo resistor 3 eu vou chamar de 3. Tá? Novamente, eu quero reescrever esse circuito substituindo essa resistência por uma única resistência e que provoque, tá? Que provoque o mesmo efeito, né? Ou seja, a mesma corrente seja fornecida aí no, no, no é, a mesma corrente seja fornecida pela fonte, tá? E aí, usando a lei do nó, que I é essa corrente aqui, usando a lei de Ohm para o circuito equivalente, o I é igual a V sobre a resistência equivalente. Né? U é igual a RI, então o I é U sobre V. U sobre R, desculpa. Então o U aqui eu estou chamando de V, então vai ser V sobre R equivalente. E em 1 vai ser o V1 sobre o R1, só que é o mesmo V. Então vou chamar de V. E em 2 vai ser o V2 sobre o R2, só que o V é o mesmo, então vou chamar de V. E o I3 vai ser o V3, que é V sobre R3. Como todos têm a mesma diferença de potencial, já que eles estão em paralelo, eu posso cancelar. E sobra que o inverso da resistência equivalente é o inverso da soma, tá? É a soma dos inversos de cada resistência. Em um caso geral, se você tiver mais de 3 resistores em paralelo, você pode fazer que o inverso da REC é o somatório de 1 até N de 1 sobre RI, tá certo? E aí é uma soma de frações, aí você tiraria o MMC, por exemplo, ok? Tranquilo até aí? Dúvidas? Então vamos falar aqui sobre potência, tá? Então, como é que é a potência nos circuitos, tá? Em geral. Então, a potência elétrica, tá? Ela dita como é que o ritmo que a energia ela é consumida, ela é utilizada dentro de um circuito. Na verdade, é o ritmo que é consumido em qualquer lugar. No caso da parte elétrica, a gente vai estar voltado dentro do circuito. Então, a potência, ela dita o ritmo. Então, ela dita o ritmo é energia por tempo, tá certo? Sendo que, no caso da potência elétrica, a energia vai ser a energia elétrica, e a energia elétrica que ela é consumida é o trabalho, né, da força elétrica, que a gente calculou
lá em eletrostática. E como é que calcula o trabalho da força elétrica? É a carga, né? O modo da carga aqui, como é esse potência seria a carga vezes a DDP, tá certo? E a carga dividido por tempo é o que a gente chama de corrente, né? Foi a definição de corrente. Então a potência elétrica pode ser calculada como I vezes U, onde U é DDP e I é a corrente, tá? A potência é π, né? Bem conhecido, tá? A potência ela é dada em watt, né? Que é a unidade de joule por segundo, tá? Joule por segundo é watt, beleza? E a gente pode também calcular como é que seria a potência quando passa no resistor. Então, quando você passa por um resistor, você vai ter uma perda de energia, você vai ter uma potência dissipada. E aí, ao invés de U, eu posso colocar que pela lei de Ohm o U não é RI, então o R vezes I vai dar RI quadrado. Então a potência dissipada no resistor é RI ao quadrado, tá? Caso você não saiba a corrente que esteja passando naquele resistor e você quer saber qual é a potência dissipada, você, ao invés de substituir em U, você substitui em I. E o I, como a gente viu, né, na aula passada, é a tensão dividido por resistência. Então, vai ficar U vezes U sobre R. U vezes U sobre R é U ao quadrado sobre R. Então, a potência dissipada no resistor você pode calcular conhecendo a corrente e a resistência ou conhecendo a tensão e a resistência. Beleza? Tranquilo? Uma unidade usual, né, para energia em circuitos é o que a gente chama de quilowatt-hora, tá certo? Então, o joule é a unidade no SI, mas na nossa conta de energia ela chega em quilowatt-hora, tá? E aí, qual é a relação de quilowatt-hora com joule? Então, como é que vem essa relação? Ó, a energia seria a potência vezes o tempo, tá? Potência seria o watt e tempo poderia ser em segundo, em minuto, em hora. Só como ele quer em hora, por quê? Porque na nossa residência, por exemplo, o consumo dos objetos é diário. E se você fosse colocar em um mês um consumo em segundos, os números ficariam exorbitantes. Então, por esse motivo, ele utiliza quantas horas no mês esse equipamento ficou ligado, tá? Então, se você quiser calcular a energia que seu videogame, seu computador gasta por mês, basta você saber qual é a potência dele e multiplicar pelo tempo que você usa por mês, tá? E aí você vai saber o quanto de energia você gasta. E se você quiser saber quanto você paga, é só você olhar na sua conta o valor de cada quilowatt-hora, tá bom? Beleza? Mas como é que a gente transforma a relação de joule para quilowatt-hora? Então, ó, 1 quilowatt-hora, quilo é só uma potência de 10, que significa 1000. Então, eu vou colocar aqui 1000. O watt é joule por segundo. E hora, para transformar para si, eu tenho que transformar para segundo. E uma hora tem 3.600 segundos. Quando eu cancelar aqui o segundo com o segundo, só vai sobrar o joule. Ou seja, eu transformei para unidade de energia no SI. E aí, quando eu multiplicar aqui, vai dar 3.600 vezes 1000. É a mesma coisa que 3,6 vezes 10 a sexta. Não, tem 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, 3,2 vezes 10 a sexta joule equivale a 1 kW. Ora, então, na sua casa, se você pegar essa conta, faça essa tarefa agora. Verifique quantos kilowatts tem na sua casa. Então, você deve gastar aí 70, 80, 100, 200 kWh, tá? Não deve passar muito disso. Imagine se você vai escrever 100, 200 kWh em joule. Primeiro, a gente não ia usar a potência de 10, né? Porque quase ninguém entenderia. Então, você escrever essa quantidade de zeros ficaria inviável. E aí, por esse motivo, a gente compacta, essa unidade e escreve na forma mais usual, que é quilowatt-hora.
Beleza? Tranquilo até aí, gente? Dúvidas? Tá? Essa é a nossa penúltima aula de eletrodinâmica. Eu vou gravar mais uma videoaula sobre as leis de Kirchhoff, geradores e receptores, ok? Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou me procure nas minhas redes sociais, no Instagram, @Prof. Mário Rocha. Tranquilo? Então, até a próxima aula. Falou, valeu, fui.